Meus amores, vamos dar início à nossa aula, né, de hoje, 15 de julho de 2020. Nossa disciplina hoje é História. Vamos estudar as páginas 336 a 337. Hoje vamos estudar as culturas no Brasil, né? Isso, como se deu essa cultura aqui no nosso país. Mas antes, o que é cultura? Cultura é o modo de vida de um povo, seus conhecimentos, seus costumes e a forma de agir que caracteriza uma sociedade e são transmitidas ao longo da história. Como é transmitido ao longo da história? Através, né, que é passado de geração em geração, né? Eles vão passando para os familiares essa cultura, tá bom? E deu tudo do início aonde? Lá com os indígenas, não é isso? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, quem já estavam aqui? Os indígenas, não é isso? Depois vieram os africanos, os portugueses trouxeram, né, eles, os africanos, sabemos que os africanos chegaram aqui escravizados, né, eles eram os escravos. E vieram também os italianos, né, também, junto, né, com com esse descobrimento, vieram os italianos também. Não só eles, como outros que vamos tá vendo agora, tá bom? Além disso, dessa mistura, né, de africano com os indígenas, com os pessoas, com os europeus, com os portugueses, teve uma mistura, né? E essa mistura veio a etnias, né? Essa etnias aí, ó, etnia, se deu justamente quando os portugueses chegaram logo aqui com os índios, não é isso? Então, a etnia refere-se a um grupo social em que a identidade é definida por meio do compartilhamento de uma língua, cultura, tradição e territórios, como cultura, identidade e raça. Então, justamente, com esses migrantes que vieram também, vieram fora os italianos, vieram os japoneses, holandeses, japoneses, entre outros. Então, essa linguagem, essa mistura de identidade e de raça é que tem aqui, ó, a nossa cultura, não só na parte física, na linguagem, né, como fala, mas em toda a nossa cultura, tá bom? Então, foram os portugueses, né, quando chegaram aqui, que teve o primeiro contato com os índios, que iniciou essa etnia. Depois vieram os índios, os indígenas, os africanos, junto com os indígenas e portugueses, entre outros imigrantes também, tá bom? Por isso que temos essas características, ó, diferentes. Os olhinhos puxados, outros não, os mais claros, mais escuros, porque é justamente essa etnia aqui que se iniciou-se lá em 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Então, além disso, como a cultura brasileira nasceu? Olha aí, podemos dizer que os elementos mais antigos da cultura genuinamente brasileira remota aos povos indígenas, que já habitavam o território do nosso país, o que acabei de falar, né? Antes da chegada dos portugueses em 1500. Então, temos ainda muitas coisas dos indígenas, mas também temos muitas coisas dos europeus também, né? Muitos costumes do Portugal, da Itália, né? Entre outros países, do Japão, né? Então temos muita coisa deles também que contribuíram, né, para essa cultura do nosso país. Aqui, vamos ter aqui, ó, os donos de uma cultura extensa, né, os povos nativos, mantinham as suas crenças, praticavam seus elementos culturais aliados a um modo de vida simples e em contato com a natureza. Então, os indígenas, né, quando eles viviam aqui antes dos portugueses chegarem, eles viviam, era isso, a cultura dele era essa, uma vida simples, né? E tinham contato com a natureza. Com a chegada dos portugueses aqui no país, né, no Brasil, mudou muita coisa. Tanto a cultura dos indígenas veio para os portugueses, aprenderam, como os indígenas aprenderam com os portugueses e com os imigrantes que chegaram também aqui no Brasil, tá bom? Vamos ver o que foi essa cultura realmente. Contribuição para a formação dos costumes brasileiros, justamente o que acabamos de falar. Qual foram essa contribuição, né? Na alimentação, por exemplo, os italianos trouxeram o quê? A pizza, a macarronada e a lasanha. Aqui, meus amores, é só a parte de alimentação, tá bom? Que eles trouxeram para cá, para o Brasil. Também os japoneses, o hábito de comer peixe cru
e temperar a comida com molho de soja. Então, esse hábito do peixe cru e da comida temperada são de quem? Dos japoneses, né? Foi herdado pelos japoneses, foi a contribuição deles. Vamos ter aqui também os africanos. Os africanos trouxeram o que pra gente? O cuscuz, né? Na alimentação. Essa comida típica dos africanos, tá bom? E também temos aqui os portugueses, o arroz doce. Então, esse arroz doce que comemos hoje no nosso dia a dia é justamente dos portugueses, né? Entre outras contribuições que eles trouxeram. Então, temos macarronada e pizza e lasanha da Itália. Temos o peixe cru dos japoneses, né? Temos o cuscuz dos africanos e temos o arroz doce do Portugal, dos portugueses. Então, aqui foi uma das contribuições na parte da alimentação, tá bom? Aqui no livro de vocês, vai ter justamente essa parte falando da cultura, né? Que foi estudada aqui, onde vamos ler novamente, agora na nossa aula online, né? Debater um pouco mais sobre esse assunto que é muito rico. Aqui em seguida, vamos ter atividade, né? Atividade falando justamente desse texto, né? Vai dar continuidade do texto na página 337. Tem um exercíciozinho aqui que fala, completa as frases com uma das alternativas. A. Quando os portugueses aqui chegaram, quem é que já se encontrava aqui? Encontraram os africanos, encontraram os indígenas. Você vai marcar. B. O povo brasileiro formou-se a partir de quê? Do encontro entre vários povos, do encontro entre portugueses e indígenas. O 2, os costumes da família, aqui ó, no 2, os costumes da família variam de acordo com a origem de cada uma. Leia estas perguntas e responda no caderno. Isso aqui vocês vão copiar no caderno, tá bom? O A diz assim, qual é a origem da sua família? Alguns membros da sua família nascem em outro país? B, sua família tem algum costume que você não vê em outras famílias? Se tem, qual é? Então, aqui vai ser pessoal e vai ser de acordo com a resposta de vocês, tá bom? Vamos fazer uma resposta compartilhada com os colegas. E vamos fazer também uma atividadezinha extra, né, para complementar esse assunto de hoje, onde eu vou estar repassando para vocês irem copiando. Assistir o vídeo, faz o exercício e copia o outro no caderno, que é pequenininho, dá para vocês copiar. Então, quando todos terminarem, é só avisar no grupo que a gente começa, que vamos dar início à nossa aula online, tá bom, meus amores? Qualquer dúvida, tiramos quando estivermos online, tudo junto. Beijinho e até já.